Exemplo 2, vamos considerar então a função f de x, y igual a x quadrado y. Então aqui x quadrado y é uma função polinomial, então ela é diferenciável. Se ela é diferenciável, então eu consigo dizer que a derivada direcional dela é o gradiente vezes o vetor u, tá? Então aqui vamos precisar do gradiente da função no ponto xy, vai ser quem? Derivada de x quadrado y com relação a x, eu penso y como constante, então vai ser 2xy. Derivada de x quadrado y com relação a y vai ser x ao quadrado. Muito bem. Então eu quero determinar o u de modo que a derivada direcional da função f na direção do vetor u no ponto 1 seja máximo. E a gente viu que se a função é diferenciável, né, no ponto 1, então a direção de maior crescimento é exatamente a direção do vetor gradiente, tá? Então, dessa forma, como a função é diferenciável, então como f é diferenciável, e o gradiente da minha função no ponto 1 é... Quanto que é? X igual a 1, y igual a 1. Então vai ficar 2, 1 ao quadrado, 1. É 2, 1. Que é não nulo, né? Lembra que o vetor gradiente tinha que ser diferente do vetor nulo, né? Diferente de 0, 0. Segue que a direção, né? Pelos teoremas que a gente acabou de ver, que a direção de maior crescimento é a do versor do gradiente, né? Então é de u como sendo o gradiente da minha função no ponto 1 sobre a norma dele, né? Então vamos lá. Quem é o vetor gradiente? É 2 e 1. Quem é a norma? É raiz quadrada do primeiro ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. Então isso aqui vai ficar 2 sobre raiz de 5, 1 sobre raiz de 5. Se quiser pode racionalizar, então multiplica em cima e embaixo por raiz de 5. Então vai ficar 2 raiz de 5 sobre 5, raiz de 5 sobre 5, tá? Então quer dizer que essa direção aqui é exatamente a direção de maior crescimento da minha função, tá certo? Então é o u de modo que esse valor aqui é máximo, tá bom? Qual é o valor máximo, então, dessa derivada? Né? A gente sabe que essa aqui, a gente deu a direção. Agora, qual é o valor máximo? O valor máximo é a derivada direcional. Então, a derivada direcional da minha função u, da minha função f na direção do vetor u, no ponto 1, 1, ele é dado pelo gradiente da função no 1, 1, vezes o vetor u. Né? Que é o gradiente... O gradiente é 2, 1, vezes o vetor u, que é dado também como versor do gradiente, esse aqui. 2 raiz de 5 sobre 5, raiz de 5 sobre 5. Então, duas vezes aqui, então vai ficar 4 raiz de 5 sobre 5, uma vezes, mais raiz de 5 sobre 5. Então isso aqui é 5 raiz de 5 sobre 5. Ou seja, o valor máximo é, então simplificando, é raiz de 5. Esse é o valor máximo da derivada direcional na direção do vetor u, tá? Para qualquer u. Então a gente sabe do item A, a gente calculou a direção que tem maior crescimento, que é a direção do gradiente, mas como eu tenho que o u tem que ser um vetor unitário, então eu tenho que dividir pela norma do vetor gradiente, tá? E a gente sabe que o valor máximo é o valor da derivada direcional, né? Ou seja, exatamente o valor da norma
da derivada, né? Que é exatamente aqui, ó. A norma do gradiente é exatamente raiz de 5, tá? Então isso também era dado no teorema, né? Que o valor máximo da derivada direcional era exatamente a norma do vetor gradiente. Só que aqui eu quis calcular, né, para mostrar que de fato vai dar a norma do gradiente, né? Essa aqui é exatamente a norma do gradiente da função no ponto 1, 1. Tá? Então, para calcular, só calcular aí o valor do gradiente e o produto interno entre eles. Então, raiz de 5 nesse caso, tá? Ou calcular só a norma do gradiente, porque a gente sabe que a direção de maior crescimento é exatamente a direção do gradiente. Bom, então, temos aqui um problema agora. Então suponha que eu estou em cima do ponto 1, 1, em cima do gráfico da função, né? Que direção e sentido que eu tenho que tomar no plano, tá? Porque é 1, 1, estou no plano aqui. E aí eu tô, que direção que eu tomo de modo que a função tenha um maior crescimento, né? Deve-se tomar para que a função cresça mais rapidamente, né? Então a taxa de crescimento maior é exatamente a direção do vetor gradiente, tá? Então é exatamente a direção e sentido do vetor gradiente no ponto 1, 1, tá? Ou seja, quem é esse vetor? Exatamente o vetor 2, 1, tá? Então, se eu estou lá em cima, né, no domínio da função, né, e eu olho ali, para que lado que eu vou, para qual direção do plano eu vou, de modo que a minha curva, a minha função cresça mais rapidamente. Por exemplo, suponha que essa função descreve a temperatura. Então, se eu estou no ponto 1, qual é a direção que eu... Por exemplo, eu estou com frio e eu quero saber qual que é a direção que eu tomo de modo que a temperatura cresça mais rapidamente. É exatamente a direção do vetor gradiente que eu tenho que andar para poder a temperatura crescer mais rapidamente, tá bom? Então, o que a gente aprendeu agora em derivada direcional foi uma das interpretações mais importantes do vetor gradiente, que o vetor gradiente sempre aponta na direção de maior crescimento da minha função, tá? Então, por isso que a derivada direcional, né, que é exatamente a taxa de variação da minha função naquela direção, vai ter o maior valor quando eu considero a direção do vetor gradiente.